chicos, estoy de vuelta aquí, no sé qué pasó, creo que mi conexión se fue y me quedé hablando sola. Vamos a volver. Vuelvan, vuelvan que já estou aqui de vuelta esperándolos. Eu estava falando da pronúncia do C seguido de E, do C seguido de I, do S e do Z, que tem som de dois S's. Isso em todos os países que falam espanhol e nessa região que eu estava comentando com vocês, ou seja, o sul da Espanha, Andalucia e as Islas Canárias. Então, por exemplo, cerebro, cielo, contaminación, sapato, que em espanhol se escreve com seta, sapato, manzana, etc. Porém, nas demais regiões da Espanha, então tirando o sul da Espanha e as Canárias, as demais regiões da Espanha, quando vocês virem uma palavra que se escreva com S seguida de vogal, Z seguida de vogal, CE e CI, o som vai ser... Para quem aí fala inglês, a pronúncia do TH em inglês, thank you. É um sopro, é como se fosse um sopro. Você coloca a língua no meio dos dentes e assopra. Essa é a pronúncia que predomina na Espanha. Por exemplo, corazón, contaminación, cereza, manzana, zapato, ciego. Ouviu esse som, já sabe que é espanhol falando. Se ele não fala assim, ele também pode ser espanhol, mas lá do sul da Espanha. Então não dá também para generalizar, né? Porque às vezes vai ter essas peculiaridades da língua, certo? Então, ó, corazón, contaminación, C seguido de I, ción, cereza, cereza, C seguido de E, C, Z seguido de A, sa, manzana, manzana, sapato, ciego, ciego, CI, sapato, ZA, ZA. Então, essa é o famoso cesseo. É esse fenômeno que se chama cesseo. Tá claro? Z, S, C e CI com som de dois S na Espanha, sul da Espanha, Ilhas Canárias, os demais países todos que falam espanhol vai ter esse som. Contaminación. Demais regiões da Espanha. S, Z, C seguido de E e C seguido de I, como se fosse um sopro. Contaminación. Outro fenômeno característico do espanhol da Espanha é o seguinte, o ieísmo. Ele consiste na pronúncia igual da letra Y, a letra Y, do dígrafo dois L's, la L em espanhol, quando estão diante de uma vogal. Então, a frase, por exemplo, yo me llamo, ela pode ser pronunciada por um espanhol, yo me llamo, como se fosse I, yo me llamo, tanto o Y como os dois L's, ou yo me llamo. Também vai variar de acordo com a região da Espanha. Há regiões que eles falam yo me llamo e há regiões que eles vão dizer yo me llamo. Então esse é o ieísmo. Certo? E tem regiões na Espanha também que eles falam yo me llamo, yo me llamo. Então a pronúncia do Y na Espanha pode ser como se fosse um I e pode ser como se fosse J, yo ou yo. E os dois L's, o dígrafo dois L's, né? A letra L em espanhol pode ser llamo, pode ser llamo e pode ser llamo. Também depende da região da Espanha, vai ter uma pronunciação diferente, uma pronúncia diferente. Pronunciação é em espanhol, em português pronúncia. Outro fenômeno aí comum na Espanha é a aspiração. A letra D de dado, entre vogais,
ela também pode apresentar uma característica singular na fala coloquial das variedades espanholas. Nesses casos, principalmente em verbos no particípio formado em ado. É comum a gente eliminar aí essa letra D do particípio. Então, por exemplo, cansado, cansao. Passado, passao. Olvidado, olvidao. Acabado, acabao. Cantado, cantao. Eles eliminam a letra D. Ah, mas só quando a terminação for ado ou ido. Inclusive, eu já fiz uma live onde eu falei daquela música Coração Partido. Na verdade, é Coração Partido. Mas eles eliminam a letra D. Então, eles falam partio. Herido. Eles falam herio na canção, né? O Alejandro Sanz. Então, verbos terminados em ar, cujo particípio se transforma em ado, eles eliminam a letra D. E verbos terminados em er e ir, onde o particípio é ido, eles eliminam a letra D também. Ah, mas em toda a Espanha é assim? Não, não é em toda a Espanha que é assim. É na região também da Andalucia, é no sul da Espanha. O Alejandro Sanz, ele canta dessa forma porque a mãe dele, ela era de Andalucia, de uma cidade ali da comunidade autônoma de Andalucia, e ele cresceu ouvindo a mãe falando assim. Embora ele não tenha nascido lá, ele nasceu em Madrid. Madrid não tem essa pronúncia, eles não falam cansao, eles falam cansado. Eles pronunciam a palavra toda, eles não aspiram a letra D. Mas como ele cresceu ouvindo a mãe falando assim, é o que eu estava falando há pouco, você reproduz aquilo que você escuta. Então ele cantou Coração Partido, que é coração partido, mas ele não pronuncia o D, ele aspira essa D, então é coração partido. Essas três características que eu trouxe para vocês aqui são comuns no espanhol da Espanha, porém não em toda a Espanha. Então a gente falou do ceísmo, do ceseo, do ieísmo e da aspiração. Então o ceseo, sul da Espanha, vai pronunciar com som de dois S's, as letras S, Z, C seguida de E e C seguida de I. E o resto da Espanha vai pronunciar com aquela pronúncia como se fosse um sopro. O ieísmo, onde eles podem pronunciar o Y e os dois L's com o som de I, yo me llamo. O Y, os dois L's com o som de J, yo me llamo. E também eles podem, em regiões da Espanha, pronunciar yo me llamo. O yo me llamo, yo ou yo, e um som de LH. E a aspiração, la aspiración, que é comum en el sur de España, en la región ahí de Andalucía, el sur de España. De acordo? Agora eu trouxe para vocês também nessa live de hoje, para ficar mais recheada, que além dos aspectos relacionados aos sotaques regionais da Espanha, nós também podemos destacar outros detalhes específicos dessa variação, como vocabulário e expressões. Então eu trouxe para vocês aqui algumas expressões e alguns vocabulários que são típicos da Espanha. E uma outra característica marcante também do espanhol da Espanha é o uso do pronome pessoal vosotros e vosotras, que se refere a vocês de modo informal. É o plural de tu. Tu é você e vosotros e vosotras significa vocês. Vosotros, quando eu estiver falando com duas ou mais pessoas do sexo masculino, e vosotras, quando eu estiver falando com duas ou mais pessoas do sexo feminino. Então, essas duas palavrinhas, vosotros e vosotras, são usadas apenas no espanhol da Espanha, onde a palavra ustedes também existe, mas se usa em situações formais. Então, tu, singular, vosotros, plural, informal, você, vocês. Usted, o senhor ou a senhora, ou seja, formal, plural, ustedes, é a forma formal no plural
da pessoa usted na Espanha. Agora, no espanhol latino, por exemplo, vosotros e vosotras não são usados, não existe. Portanto, eles não fazem distinção de formalidade com a palavra ustedes. Eles usam tu, usted, tu é informal e usted é formal, e o plural de tu e usted é ustedes. Lembrando que na Argentina e no Uruguai, eles não usam tu, eles usam vos. Vos, e o plural continua sendo ustedes. Ok? A conjugação do verbo vai mudar para a pessoa vosotros e para a pessoa ustedes. Então, como é que fica? Separei aqui umas 3 frases para vocês poderem comparar. Os pronomes também mudam, a conjugação do verbo muda, né? Cada pronome pessoal tem o seu pronome que acompanha também na língua espanhola. Então, por exemplo, que os gusta hacer los domingos? Um espanhol te perguntaria para você e para quem estiver com você. Que os gusta hacer los domingos? Que os gusta? Os. Esse pronome os se refere a vosotros ou vosotras. E o espanhol latino-americano? Que les gusta hacer los domingos? Les. Les é o pronome que se refere a ustedes, já que nos países latinos não existe vosotros. E o que quer dizer essa frase? O que vocês gostam de fazer nos domingos, aos domingos? Então aí um exemplo para você perceber a diferença do pronome. Vosotros os, ustedes les. Outra frase. Vosotras sois de Madrid, verdad? Vosotras sois de Madrid, verdad? Ustedes son de Madrid, verdad? Então, espanhol. Vosotras sois de Madrid. Latinos, americanos. Ustedes son de Madrid. Ustedes son, vosotros sois. Verbo ser, no presente. E outra frase. Escribid las direcciones, por favor. Escribid. Espanhol da Espanha. Escribid vosotros. Escriban las direcciones, por favor. Escriban ustedes. Então, cada pronome pessoal tem a sua conjugação. Presente, passado, futuro, imperativo, não importa qual seja, cada um vai ter a sua conjugação e isso vai variar de país para país. Você só vai usar ustedes na Espanha se você estiver se referindo a 2 ou mais pessoas de maneira formal. De maneira formal. Se for uma conversa com 2 ou mais pessoas de maneira informal, você vai ter que usar vosotros ou vosotras. Então isso é uma característica também bem presente no espanhol da Espanha, aí de qualquer região da Espanha. A Espanha toda usa vosotros quando o tratamento for no plural informal. E agora eu separei aqui para vocês uma lista de vocabulário típico aí da Espanha. Então vamos aprender essas palavras. Anotem aí. Eles usam muito a palavra tio ou tia para se referir a cara, amigo, cara, amigo. Quem é esse tio? Quem é esse cara? Tio, tia é muito comum no espanhol da Espanha. Eles usam também muito a expressão vale. Vale significa o quê? Vale? Bastante comum também. Outra, guai. Guai significa legal. Guai. La fiesta está guai. Que guai está esta fiesta. Que legal. Flipar. Flipar. Ficar entusiasmado, ficar surpreso com algo. Flipar. Também é uma expressão característica do espanhol da Espanha. Gilipollas. Gilipollas, idiota, estúpido. Se você já assistiu alguma série, algum filme em espanhol, com o áudio em espanhol, você ouve essa palavra gilipollas toda hora. Eres um gilipollas. Você é um estúpido, um idiota. Ok? Gilipollas, muito comum. A palavra suco, no espanhol da Espanha, eles dizem zumo. Zumo. Olha lá, o Z seguido de vogal, sumo. Porém, no sul da Espanha, sumo.
Já aprendeu isso se tá aqui comigo desde o começo da live, né? Outra, molar. Molar significa gostar, interessar. Mola esse vídeo. Mola, curte esse vídeo, mola. Molar também é uma expressão muito comum da Espanha. Hóstia, a palavra hóstia, ela tem um montão de significados. Além de significar a hóstia da igreja, que os católicos vão na comunhão tomar a hóstia, também pode ser uma interjeição de surpresa, pode ser um sentido negativo ou positivo. Então eles podem se referir a hóstia para algo muy bueno e hóstia para algo que está malo. A palavra hóstia também, se você assiste filmes e séries com o áudio em espanhol, você vai ouvir a palavra hóstia muitas vezes. E nem sempre a palavra hóstia é bem empregada, né, no sentido positivo. Às vezes eles usam hóstia para dizer que algo está horrível, que é uma merda, é uma hóstia. Embora seja um país extremamente católico, eles utilizam muito a palavra hóstia para algo negativo também, ok? Mono ou mona é algo bonito, agradável. Mono. Que fiesta mona, uma festa agradável. Ligar em espanhol significa flertar, paquerar. Ligar. Ah, mira, já vou falar para vocês aqui um falso cognato importantíssimo. Não pode usar a seguinte frase assim: voy a hacer una ligación. Estás aí em tu trabajo, voy a ligar para tal persona, voy a hacer una ligación. No. Ligar, ligación em espanhol, é o ato sexual. Ligar seria transar. Ligação, é uma transa. Você não pode no seu trabalho falar que vai fazer uma ligação, por favor. Tu vas a hacer uma llamada. E no espanhol da Espanha, ligar é flertar, paquerar. Então também você não vai dizer que vai fazer uma ligação, ok? Pirro, Mauricinho, Patricinha, uma pessoa snob, pirro, pirra. Também depende do seriado aí que você assistir, você vai ouvir pirro. Bastante. Mas aqui, bilhete é a passagem. Vou a comprar os bilhetes para viajar. Los bilhetes. Gafas são óculos. Todas essas palavras que eu estou passando para vocês são específicas do espanhol da Espanha. Ah, mas não se fala em outro país? Sim. Algumas em outros países também são iguais. Tá? Mas essas são específicas para o espanhol da Espanha. Lá é assim que se diz. Não quer dizer que não se diga em outro lugar também. Certo? Calcetines. Calcetines são meias. Calcetines. Coche. Coche é carro na Espanha. A fruta, morango, eles falam fresa. Por exemplo, na América Latina eles dizem frutilha. Frutixa. Morango. Computador na Espanha, ordenador, computador. Canguro na Espanha é babá. Que canhaço é que saco. Que canhaço. Bocata é um sanduíche, um bocadilho, uma bocata em Espanha. Birra na Espanha é cerveja. Birra. Ah, mas se eu falar cerveja, eles não vão entender? Entendem, claro que sim. Mas é mais comum para eles usarem a palavra birra para cerveja. Uma expressão aí muito comum também, de puta madre. De puta madre significa muito bom. La comida está de puta madre. Tu estás de puta madre. La fiesta está de puta madre. Muito bom. Também, já assistiu série ouvindo áudio em espanhol? Falam isso toda hora. Cotilha é uma pessoa fofoqueira. Cotilha. Cotilheo, cotilhear, fofoca. Cotilhear é o verbo, fofocar. Cotilheo, fofoca, é o substantivo. Venga é ânimo.
Venga, rápido, se apresse, apúrate. Venga, venga. Que cojones, que droga, que cojones. De cojones, muito bem, muito grande, muito bom. Dar la vuelta a la tortilla, dar la vuelta a la tortilla, mudar uma situação. Olha lá, um regionalismo com um alimento comum na Espanha, que é a tortilha. Já falei sobre tortilha aqui em algumas lives, né? Que é omelete de batata, super comum na Espanha. Até já fiz uma live que eu dei a receita da tortilha. Que, aliás, ninguém comentou comigo se a receita, se fizeram a receita, se ficou boa, se não ficou, né? Dar la vuelta a la tortilla, mudar uma situação. São expressões específicas, regionais, que só tem sentido na Espanha. Você vai falar dar la vuelta a la tortilla em outro país que fala espanhol? Não vai ter sentido lá para eles. Porque a tortilha é um alimento típico da Espanha. Ah, mas tem tortilha no México. Tem tortilha no México, mas a tortilha do México é diferente. E com certeza eles não usam essa expressão nesse sentido lá. Ok? E aí agora eu vou passar para vocês algumas frases onde eu estou juntando alguns desses vocabulários numa frase para você entender melhor. Então vem aqui, por exemplo, ó. Venga, nos vemos en el concierto. Ok, vamos. Nos vemos no concerto. Anda, anda, se apresse, venga. Outra, venga que vai empezar a llover muy pronto. Venga, você pode traduzir também pelo que a gente fala em português. Bora, bora. Que daqui a pouco vai começar a chover. Então, venga, venga que vai empezar a llover muy pronto. Outra, que hostia todo lo que te ha pasado, tía. Pero hay que dar la vuelta a la tortilla, ¿ah? Então, que hostia, que saco, que merda. Tudo isso que aconteceu, minha amiga. Mas não fique assim. Dê a volta por cima, sacode a poeira. Dê la vuelta a la tortilla. Então, essa frase é legal. Ó. Que hostia. Todo lo que te ha pasado, tia. Que hostia, que droga, que saco. Pero hay que dar la vuelta a la tortilla. Então, não fique assim, sacode a poeira, dá a volta. Ricardo me dijo que quiere salir a comer una bocata y tomar unas birras. Ricardo me dijo que quiere salir a comer una bocata y tomar unas birras. Então, Ricardo me disse que quer sair para comer um sanduíche e tomar umas cervejas. Que mona la falda de Rosalia. Que mona la falda de Rosalia. Então, que linda a saia da Rosália. Que linda, que mona. Que mona, muito comum também essa expressão. Então, olha quanta coisa legal você aprendeu nessa live aqui de hoje. Você aprendeu o vocabulário específico espanhol, usando esse vocabulário em algumas frases que eu montei aí para vocês. Você aprendeu também o uso do vosotros. Você sabe, então, agora que na Espanha a gente usa o vosotros ou vosotras quando a gente quer se referir a vocês, tratamento informal. Você aprendeu também sobre a aspiração da letra D do particípio, usada somente no sul da Espanha. Cansado, cansao. Partido, partio. Olvidado, olvidao. Você aprendeu o ieísmo, que é quando eu vou pronunciar a letra Y e o dígrafo 2 L's com o som de I ou com o som de J. Yo me llamo, yo me llamo, característica também comum aí do espanhol da Espanha. E você aprendeu o fenômeno ceseo, que na maior parte da Espanha, a letra S, a letra Z, a letra C seguida de E e a letra C seguida de I vai ter aquela pronúncia soprada, exceto Ilhas Canárias e Andaluzia, o sul da Espanha. Então você aprendeu aí algumas características, algumas peculiaridades, algumas questões bem regionais do espanhol da Espanha. Ah, mas se eu não souber isso, eu não vou entender o espanhol? Vai! Claro que sim. Quando você aprende o espanhol, você aprende a estrutura da língua.
Você vai aprender uma maneira que você vai conseguir se comunicar em qualquer país. Porque o esqueleto da língua espanhola é o mesmo em qualquer país. Porém, há peculiaridades que distinguem um país, um sotaque do outro. Vocabulário, maneira de falar. E o que eu trouxe para vocês aqui hoje foi justamente essas peculiaridades do espanhol da Espanha. Não quer dizer que se você não souber tudo isso e chegar na Espanha, você não vai conseguir se comunicar. Você vai conseguir se comunicar. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de entender aquele sotaque nos primeiros dias em que você estiver estudando, trabalhando, viajando ou até mesmo morando nesse país. Mas com o tempo, ao esse idioma ser tão comum para você, você vai se familiarizar com essas características próprias do idioma. Isso acontece quando você for viajar, morar, estudar, trabalhar em qualquer país que fale espanhol. Você vai chegar, de preferência, sabendo falar o idioma, porque aí você vai ter muito mais facilidades na sua comunicação, se você conhece o idioma. Mas você vai, com o tempo, perceber a diferença de vocabulário, a diferença de pronúncia, a diferença de expressões, gírias, que talvez você tenha aprendido de uma forma porque aprendeu espanhol de determinada região. Ou aprendeu de algumas regiões, mas não especificamente daquela. Sem contar que gírias e expressões, elas mudam de tempos em tempos. Então, gírias que nós usávamos no Brasil, que os nossos pais usavam, por exemplo, hoje já estão em desuso. As gírias que nós usamos hoje, com o passar dos anos, nossos filhos também já vão achar que essas gírias são antiquadas, que elas são caretas, que elas são velhas, eles não vão mais usar essa, vão usar outras. Então, isso acontece porque a língua, ela é viva. A língua está sempre em transformação, ela está sempre em movimento. Então, para você aprender todas as gírias e expressões de todos os lugares, você teria que estar em constante aí, viagens, mudando de lugar para você não perder nenhuma. Não é tão simples assim. Você vai aprender as gírias do momento em que você estiver ali. Quando eu passei, por exemplo, um mês na Venezuela, eu aprendi as gírias da Venezuela, mas daquela época. Talvez hoje já não usem mais tudo aquilo que eu aprendi. Já tenham mudado, porque já faz um tempo que eu estive, que eu passei por lá. Eu fui para a Venezuela, acho que foi em 2000, 2001, por aí. Então isso vai mudar, isso é normal, isso acontece. A língua, ela está sempre em movimento, você não precisa se preocupar com isso. Você vai aprender essas gírias e essas expressões vivenciando, estando no local por mais tempo. Claro, se você vai ficar 2, 3 dias, você não vai pegar nada disso. Só vai pegar essas questões estando mais tempo no lugar. Como quando eu dava aula de português para estrangeiros. Aquele estrangeiro que tinha chegado no Brasil há poucas semanas, ele não tinha ainda percebido certas questões da língua portuguesa, como o estrangeiro que já morava aqui há alguns anos. Esses que já moravam aqui há alguns anos, eles já tinham ouvido para perceber certas expressões que a gente usa e querer entender o que aquilo quer dizer. Certas gírias que a gente fala toda hora e eles queriam também entender o que aquilo queria dizer, o que aquela pessoa estava querendo se comunicar. Por quê? Porque eles já estavam aqui há um tempo. Então, você morando no lugar, você trabalhando naquele país, você estudando naquele país, você vai pegar muito mais coisas do que numa simples viagem. Por isso que eu digo, quando você viaja, você precisa aprender o básico para viajar. Você não precisa se aprofundar tanto no conhecimento da língua se você vai passar, por exemplo, só uma semana na Colômbia. Então você tem que aprender o básico para você se comunicar, para você chegar nos lugares que você quer, para você comer, para você visitar os pontos turísticos que te agradam. Diferente de quem vai morar, diferente de quem vai estudar ou trabalhar. Por isso que os interesses de cada aluno mudam. Então, se você estiver interessado em conhecer os meus cursos e estudar espanhol, entre em contato comigo e me explica qual é o seu nível de conhecimento da língua, para eu poder te direcionar para o melhor caminho.
Se para você um curso básico basta, se você já sabe realmente o espanhol e quer aperfeiçoar, conhecer o meu curso intermediário. Se você quer um curso completo, porque você quer ter um bom conhecimento, um conhecimento avançado no idioma, conhecer o curso zero avançado. Se você quer aulas particulares, aulas voltadas para o seu interesse, você tem mais pressa, você tem tantos meses para prestar uma prova, para fazer uma prova no seu trabalho, para uma mudança de cargo, enfim. Você precisa de algo mais específico, você tem mais pressa, eu indico aulas particulares. Então, por isso que eu preciso saber qual é o seu objetivo, o que é interessante para você nesse momento, para te direcionar para o melhor caminho e para você não perder tempo, não perder dinheiro, não ficar frustrado. E nem eu, porque eu quero que você realmente aprenda espanhol. Porque, como eu sempre digo, agora só não aprende espanhol quem não quer, com tantas facilidades que eu estou dando aí para você, com os meus cursos, com as aulas, com as minhas postagens, com as lives semanais, enfim. Espero que você tenha gostado dessa live, que tenha sido produtiva e útil para você. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curti-lo e, se você ainda não me segue, seguir o meu canal Katia_Comunica, para você não perder nenhuma informação, não perder nenhum vídeo legal, não ficar por fora da live, dos horários da live, dos temas da live, enfim, tudo relacionado à língua espanhola para que você aprenda esse rico idioma, para que você se interesse em conhecê-lo cada vez mais. Tenha uma ótima semana e nos vemos na próxima segunda-feira para outro lunes 18, outra live lunes 18. Nos vemos y gracias por tu participación. Hasta la vista.